Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Talking Stead. Hoje nós estamos aqui com a professora Edilene Venerucchi de Campos. Ela é formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Ciência da Computação, analista de TI da Dataprev e também a nossa coordenadora do curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Seja bem-vinda, Edilene. Oi, Dani, obrigada. Edi para os íntimos. É isso. Edi ou Ed. Ou Ed, Edi ou Ed, né? Para os íntimos. E eu tenho muito orgulho de ter você aqui hoje para a gente falar de uma profissão tão importante e uma profissão aí que você está à frente desta formação aqui no INSTED. Certo. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, das suas conquistas, do seu percurso na área da tecnologia da informação. Como é que foi, Edilene? E nós vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Bom, eu tenho mais de 20 anos de formação, me formei em Ciência da Computação, como você já falou, e à época, isso foi há mais de 20 anos, né? O computador era meio que uma entidade, assim, a gente não tinha muito acesso a elas. Eu sabia que eu queria um curso de exatas, mas não sabia exatamente o que era Ciência da Computação. E aí fui para o curso e foi uma grata satisfação, assim, eu fiz uma escolha acertada, ainda que desconhecendo o que era o curso. E daí, com o passar do tempo, né, desde quando eu me formei até agora, a gente observou que a área da computação em si, que agora é mais comumente chamada de tecnologia da informação, ela se desdobrou em muitas vertentes, né? E esse curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é uma delas, né? Que visa propiciar para o mercado profissionais que desenvolvam aplicações para o usuário final. Então, eles atuam desenvolvendo ferramentas para empresas, para o comércio, para dispositivos móveis, e sempre o usuário dessa aplicação é o usuário final. Há outros profissionais que desenvolvem ferramentas para a área meio, não é o caso da tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Então ele entende o problema, ele entende o funcionamento da empresa e ele propõe soluções automatizadas para resolver esse problema, com mais rapidez e com mais segurança. Se eu afirmar para você, Edilene, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é uma profissão do futuro, o que você diria para mim? Na verdade, ela é uma profissão do presente e do futuro, né? Hoje, a gente precisa de segurança, de agilidade, de controles eficazes, né? E não há nenhuma empresa que consiga sobreviver, que consiga estar presente e atuante no mercado, que consiga diminuir as suas fragilidades sem ter uma ferramenta automatizada. E quem cuida dessa segurança é o analista? Quem cuida da segurança, do desenvolvimento, né? Do acompanhamento. Muitas vezes o analista e desenvolvedor de sistemas, ele chega numa empresa e inclusive ele dá propostas de processos, de fluxo de processos. Além dele desenvolver a ferramenta, ele estrutura a empresa, porque a partir do momento que ele faz a análise, ele detecta pontos falhos e propõe intervenções ali. Então ele é um profissional extremamente importante para qualquer área, né, produtiva. Ele é um desenvolvedor, não um técnico meramente, ele é um desenvolvedor. Não, existe uma confusão muito grande, né, entre curso técnico e curso de tecnologia. O curso técnico, como você melhor do que ninguém sabe, ele é um curso de ensino médio, né? Formação de nível médio. O curso de tecnologia, na verdade, a denominação completa é Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, ele é uma graduação, nível superior, só que ele é de curta duração, de 2 anos e meio. Por conta dessa duração um pouco menor, é que ele desenvolve aplicações para o usuário final. Né? Diferentemente de um bacharelado que tem um viés científico no meio. Então ele é um funcionário que rapidamente está no mercado para atender essas demandas mais emergenciais. Quer dizer, então a velocidade que o mercado de trabalho demanda, um curso como esse atende. Sim. E uma profissão do futuro. Hoje a gente não sai mais da internet, né, Edilene? A internet está aí, a gente chama de computação ubíqua, né? Ela está presente, né? Você nem percebe mais que você saiu de uma rede e se conectou em outra. Você nem percebe mais que você está no smartphone, daí a pouco você está num tablet. A conexão é única, né? E as aplicações, elas precisam se conversar, se conectar. Então, esse profissional, ele tem sempre um campo de atuação, não tem brecha, não tem como viver sem ele, né? Não tem como ficar exatamente, não tem como ficar sem um profissional. Não tem. Como ele. Não tem. E me fala uma coisa, Edilene, uma mulher
no campo da tecnologia da informação. Como é que foi o seu percurso desde a graduação? Então, essa pergunta é uma pergunta recorrente. Não é? Mas para a surpresa de vocês, quando eu fiz a minha graduação, a quantidade de mulheres em sala era muito maior que a dos homens. Esse movimento de diminuição, de afastamento das mulheres dos cursos de tecnologia, de computação, é uma coisa recente, né? Mas assim, eu até acho difícil responder essa pergunta, porque eu fui para esse mercado de trabalho e lá eu me estabeleci. É óbvio que as equipes onde eu trabalhei, sempre a quantidade de mulheres era inferior. Hoje eu sou a única dentro da minha equipe, né? Então, mas não há diferença, não há diferença. Eu conclamo as mulheres para olharem sei lá, com mais cuidado, com mais carinho para essas possibilidades, né? Porque a área de atuação é grande, a empregabilidade é alta, né? E se a gente está falando de empoderamento da mulher, né? Se a gente está tentando disputar bons salários, essa é uma oportunidade, né? Então, assim, experimentem, investiguem, pesquisem, né? Porque é uma área de atuação interessante e trabalhar com equipes mistas, né? Homem, mulher, não tem nenhuma dificuldade. Então, eu acho que a gente só tem a ganhar. Exato. Convido as meninas para virem. Com certeza. É um campo de atuação. Eu acho que a gente precisa um pouquinho, essa discussão quais são os campos de atuação mais procurados do feminino, do masculino, é uma coisa que já está ficando batida. Né? O campo está aí, é para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem lugar para o homem, tem lugar para a mulher em tantas profissões. Eu acho que o importante é a informação, né? A desinformação nos leva a tomar decisões erradas, nos leva a fazer julgamentos precipitados e incorretos, né? Então, a minha sugestão é sempre assim, investigar o perfil do curso, os campos de atuação, né? Como que uma mulher é recebida dentro de uma empresa. Às vezes, uma mulher tem muito mais sucesso, por exemplo, numa entrevista onde ela vai falar com um cliente e ela tem que tentar arrancar algumas informações, porque o ser humano, ele não fala tudo que precisa ser dito, né? Não por maldade, porque às vezes ele não acha que aquilo é importante, ou às vezes ele acha que foi compreendido ou não, e de repente uma pessoa com uma sensibilidade mais aguçada é importantíssima dentro de uma equipe, né? Então, se a gente conseguir fazer equipes mistas, homem e mulher, no desenvolvimento de software, é sensacional. Um outro padrão estigmatizante que existe dentro da sua área é a questão do mundo dos nerds, né? Sim. Se faz tecnologia da informação... Já é taxado de nerd. O que é nerd? O que é um nerd, Edilene? A definição de nerd é uma pessoa que tem um profundo conhecimento acerca de um assunto. Eu sou nerd. Não necessariamente a TI, mas o que acontece? O pessoal da TI tem um jeito todo próprio de se vestir, né? De se portar, de usar o cabelo. A gente não é muito apegado a questões de vaidade e tal. Então, aí as pessoas costumam rotular que o nerd é aquela pessoa que está lá, mal ajambrado, com tênis meio sujo e tal. Mas o nerd é aquele cara que sabe muito sobre uma coisa. E, obviamente, na TI a gente tem que se esforçar bastante, então daí a gente fica taxado. E como a computação hoje, ela está presente na vida de muitas pessoas, mas poucos são aqueles que têm um entendimento mais aprofundado. Então, hoje, todo mundo fala assim, eu mexo no meu celular, né? Eu transito muito bem no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, eu uso todas essas ferramentas, mas entender, né, com profundidade, como é que elas funcionam, como é que elas se integram, resolver problemas decorrentes desse uso, não é para qualquer um. Então, você precisa ter um cuidadinho mais especial. Sim. E como tem pouca gente atuando nessa área, né, os entendidos, os estudiosos ficaram taxados de nerd, né, mas a gente é legal. E dentro dessa profissão, se eu me formo em análise e desenvolvimento de sistemas, eu necessariamente trabalho numa empresa ou eu tenho a possibilidade de empreender? Todas as possibilidades estão abertas. Você pode trabalhar numa empresa, aquele trabalho formal, 8 horas diárias. Posso fazer concurso? Você pode fazer concurso. Você pode ser freelance e aí ter o seu horário, trabalhar para várias empresas. Você pode ser um empreendedor, né? As startups estão aí, né? Volta e meia alguém tem uma ideia nova, lança um produto novo, né? Então, todos os campos de atuação estão abertos para quem for da área de análise e desenvolvimento de sistemas. Isso é importante, porque de repente a pessoa que está nos assistindo acha que ele vai chegar, vai trabalhar numa empresa fechada, numa sala cheia de máquina, sim, e ali vai fazer o que alguém está mandando fazer, arrumar alguma coisa, e não é isso. Não é isso. Não é só isso.
né? Não é só isso. E uma coisa importante que vale a pena ser ressaltada é que a gente tem ouvido, né, nos últimos tempos, né, que a nossa economia não está indo bem, né? O nosso PIB a cada dia está menor, tendendo a negativo. Então a situação econômica, principalmente do Brasil, não está sendo fácil. Do mundo inteiro está complicado, do Brasil não é a exceção. E o importante é que a gente está formando profissionais para o mundo. Então eu posso estar desenvolvendo um aplicativo para uma empresa em qualquer parte do planeta. As equipes hoje são distribuídas. Para você ter uma ideia, eu já trabalhei em equipe onde meu cliente estava em Brasília, eu estava aqui em Campo Grande, eu tinha colegas trabalhando no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Então essa natureza descentralizada é natural na área da computação. Né? E por ser descentralizada, a gente não tem limitações geográficas. E isso é um ponto muito positivo para a empregabilidade, para a renda, né? Enfim. E recentemente a gente teve aqui a apresentação dos projetos integradores. Sim, muito bonito. Conta um pouquinho o que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas fez já no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, porque assim, no STED, o nosso curso ele é dividido em semestres, né? E cada semestre tem um tema gerador. Todas as disciplinas que compõem esse semestre colaboram com esse tema gerador. Nesse nosso primeiro semestre, o tema foi computador e sociedades digitais. Porque a gente quer, além de formar profissionais com conhecimento em tecnologia, mas que eles também tenham a sensibilidade de entender o impacto que a tecnologia tem na sociedade. E aí a gente teve 4 grupos e cada grupo fez um levantamento sobre como a computação, como a tecnologia da informação pode assistir a nossa cidade. E aí nós fizemos uma delimitação geográfica, até para eles poderem concluir o trabalho, e a gente focou no centro da cidade que está passando por esse processo de revitalização. Então houve várias sugestões, desde uma espécie de... uma pessoa pode ceder o espaço que ela tem na sua residência para estacionamento. A gente até chamou de Uber de estacionamento, né? Então, a pessoa se cadastra no aplicativo e quem tiver interessado e não houver vaga, né, disponível, pode ir lá nessa residência e deixar o seu carro lá com tranquilidade. A gente também teve um projeto que falava de bicicletas elétricas no centro da cidade. Um outro projeto falando de um controle melhor do usuário sobre os ônibus que circulam, né, com horário, tempo de atraso, de repente um ônibus quebra e o aplicativo vai estar informando, né? E tivemos um outro projeto também que falou de um aplicativo onde uma pessoa, quando chegar na região central, já é informado de onde tem vaga para ela estacionar na rua. Então foram todas aplicações muito preocupadas com essa questão de mobilidade, né, de facilitação da vida de quem transita pelo centro. Então já no primeiro semestre eles identificaram um problema nosso aqui, sim, regional, um problema real. Para pensar sobre isso. Uma das coisas que as pessoas às vezes nos perguntam de forma recorrente é assim, mas vocês falam tanto do mercado de trabalho, tanto dos problemas reais. E a ciência? Né? A questão da ciência dentro da faculdade, porque afinal de contas é tecnólogo, é um curso de graduação, depois que ele sai daqui, ele pode fazer pós, ele pode fazer mestrado, doutorado, especialização, o que ele quiser. E as pessoas ficam perguntando, mas assim, não é muito prático? E aquela coisa da teoria? Essa é uma pergunta também que aparece sempre e é uma preocupação importante. Porque se for para ficar no achismo, eu não preciso vir para a universidade. Exato. Se for para ficar me mantendo em crenças, eu não preciso vir para a universidade. Senso comum. A universidade é um lugar de ciência. Então, o que a gente faz? Os professores, eles trazem um problema real, o aluno é apresentado a esse problema e as possíveis soluções são discutidas, mas na hora da discussão o professor conduz esse aluno de tal maneira que primeiro ele vai procurar o embasamento técnico-científico, vai verificar se isso já foi feito em outro lugar, como foi feito, quais estratégias, e aí ele traz para dentro do problema dele. Então não tem aquela coisa de tentativa e erro. Né? Você tem um problema, você vai investigar, vai pesquisar, vai trazer, vai ver se a aplicação é correta e vai validar os resultados. E a questão do conhecimento em espiral é importante a gente falar um pouquinho, porque a gente sai da linearidade. Para fazer isso, eu preciso passar pelo primeiro semestre, para depois fazer aquilo, para depois fazer aquilo. Eu falo que quando a gente vai resolver um problema na nossa profissão, ele não vem aí em segmentações, numa hierarquia e nem dividido em caixinha.
Não chegou o teu problema. Então, os estudantes de análise, eles tinham aqui um problema real nas proximidades da faculdade, que são as reformas que nós estamos passando. E eles foram pensar em possíveis soluções já no primeiro semestre. E isso requer do estudante que ele, inclusive, extrapole cientificamente aquilo que numa metodologia convencional ele não teria visto num primeiro semestre. Então ele acaba extrapolando, indo muito além do que a gente espera. E o saldo foi muito positivo, né, Edilene? Muito positivo. E o importante é que o aluno estuda aquilo que ele está precisando no momento. Então é aquela história, eu tenho contato com uma nova informação, eu tenho uma situação onde eu posso aplicá-la, eu tenho um ambiente propício para troca de informações com os professores que são mais experientes e com outros colegas que têm outros pontos de vista. Então é aprender, aplicar, validar, aprender. Então a gente fica nesse círculo. Exatamente. É um círculo vicioso bom, virtuoso. Positivo, virtuoso. Exato. Exatamente. É um círculo virtuoso que só enriquece. Só enriquece. Ambos os lados, Ambos né? os Professor lados. E aluno. Exato. E principalmente porque dá essa destreza do aluno de não se assustar diante de um problema. Né? Ele vê uma situação que ele não sabe resolver, mas ele vai falar assim, dá um tempinho, porque eu vou ali e já volto. E isso ele vai ter que fazer no mercado de trabalho, né? Ele vai receber uma demanda para a qual ele não vai ter a resposta naquele momento, e ele vai ter que ter a segurança e falar, olha, eu ainda não sei, mas me dá um tempinho que eu vou descobrir. Eu vou resolver. Isso. Mas eu falo que essa é a magia do egresso que se forma com competência. Sim. Não é ele saber tudo, mas ele saber como buscar recursos para resolver tudo. Exato. Até porque a gente espera que ele fique no mercado de trabalho por muitos anos, não é? Exatamente. E ao longo de 20, 30 anos, o mundo não é o mesmo em nenhuma das áreas. Então, ele naturalmente vai precisar ter essa agilidade, né, de buscar novos conhecimentos. E assim, uma das barreiras que a gente quebra muito a todo momento, em todos os cursos, mas eu penso que principalmente no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, é justamente o aprender a aprender, o aprender a conviver, porque esse profissional que vai ser um analista e um desenvolvedor, ele precisa conversar com o seu cliente, ele precisa conversar com a empresa em que ele vai atuar. E já no projeto integrador, eles estavam apresentando para toda a comunidade acadêmica o resultado de uma pesquisa de campo totalmente embasada cientificamente com os dados que eles tinham e na produção de banners, como eles fizeram no nosso projeto integrador. Foi muito bacana, né? Foi muito bacana. Eu, assim, fiquei encantada. Eu sabia da qualidade do trabalho deles, mas não sabia que ia ser assim tão grandioso. Eu fiquei muito feliz. Qual é o saldo para você desse primeiro semestre? Extremamente positivo. Cansativo, tanto para a gente, professor, principalmente para os alunos, porque os nossos alunos são alunos que trabalham, todos eles trabalham ao longo do dia e à noite eles vêm aqui e eles têm uma demanda grande fora da sala de aula. Mas eles deram conta do recado, né, com o apoio. Às vezes a situação ficava um pouquinho difícil, a gente ia lá e contornava e achava situações alternativas, mas foi um balanço, no final foi extremamente positivo. Porque as habilidades emocionais a gente não consegue preparar uma aula para isso, né, Edilene? Não tem. Elas vão acontecendo. É a vida. Elas vão acontecendo naturalmente. E como é que aí você projeta esse curso daqui para frente, Edilene? Agora a gente está indo para o segundo semestre, estamos recebendo novos alunos. E no segundo semestre eu espero que eles alguns darão continuidade a esses projetos que eles já começaram, outros querem Isso que eu ia perguntar, novas. Para ou continua? Se os alunos se sentirem confortáveis, gostaram da proposta, podem dar prosseguimento. Tem outros que não. Fala, professora, falaram para mim, foi muito enriquecedor do ponto de vista de pesquisa, da gente entender a necessidade social, mas no semestre que vem a gente quer ter uma experiência nova. Também está aberto para isso. A gente vai trazer novos problemas reais, porque problema é o que não falta. Então nós vamos trazer novos problemas e eles vão partir dali. Mas os que quiserem dar continuidade, a gente vai evoluindo. E os nossos próximos passos agora é justamente no projeto integrador, que é tão desafiador, além de integrador, é nós conseguirmos fazer esse diálogo intercursos também, né, Edilene? Sim. Ontem, né, que foi a nossa apresentação e a gente viu todos os trabalhos, os alunos eles circularam e foram vendo ideias de outros cursos, porque o importante do conhecimento é isso, né?
quanto mais interdisciplinar as equipes forem, mais ricas elas são. Então eles acabaram vendo necessidades que outros cursos pontuaram e que talvez sejam fonte de inspiração para eles, né? Então isso foi muito valioso. E entender que o trabalho colaborativo, cooperativo, então quando eu vou resolver um problema na educação, por que não eu ter um profissional de análise e desenvolvimento de sistemas junto comigo para pensar de uma forma multidisciplinar, para me dar outra sugestão, para dizer, olha, isso não dá certo, porque senão cada um fica trabalhando na sua caixinha, nós estamos todos empenhados em pensar fora da caixinha, a gente precisa também ouvir outros contrapontos, eu acho que essa é a riqueza, né, Diana? Esses tempos eu ouvi, né, na genética, né, se os indivíduos são muito parecidos, né, acaba empobrecendo geneticamente, né? Em termos de conhecimento também é a mesma coisa, a gente precisa da diversidade. Quanto mais diversidade, maior o crescimento. Então... Esses dias eu estava conversando com uma diretora de escola e ela falou, Dani, vem dar uma olhada aqui nessa escola, isso aqui não foi construído para criança. Então, eu falei justamente isso, porque a gente ouve muito a sociedade. Isso é importante. Então, quando eu estou à frente de um curso de pedagogia em determinados momentos, no outro da coordenação pedagógica, a Edilene aqui à frente do curso de análise e desenvolvimento, nós estamos em contato frequente com a sociedade. E foi justamente isso que a gente conversou, o diálogo intercurso, quer dizer, um arquiteto para projetar uma escola precisa ouvir o pedagogo, precisa ouvir quem está na escola para saber se aquilo realmente é adequado ou não para uma criança de 0 a 3. Sim. Da mesma forma que o pedagogo vai pensar num aplicativo para a educação sem conversar com alguém que analisa e desenvolve isso, que vai falar, não, isso realmente não tem como. Então, esse trabalho colaborativo, esse trabalho em conjunto é a grande riqueza também do nosso propósito. Exatamente, né, nossa proposta é essa, a gente quer formar um profissional com inúmeras habilidades e principalmente sabendo interagir entre áreas, né? Percebendo que ele não tem todo o conhecimento e que ele precisa sempre da participação do outro com ele. Exatamente. E as pessoas perguntam assim, quais são as datas de vestibular? Nós trabalhamos numa outra modalidade, pessoal. Quando o aluno vai ingressar com o vestibular, nós não estamos aqui para colocar datas pré-definidas, horários. Nós estamos num mundo em movimento. Um mundo que eu tenho um aluno trabalhador, que muitas vezes ele precisa vir fazer a prova dele de vestibular na hora do almoço. Então, nós precisamos flexibilizar esses momentos para os estudantes. Então, vocês que estão nos ouvindo, quando que a gente pode fazer vestibular? Quando vocês puderem e quiserem fazer. Eu acho que a questão é, eu quero lá, eu vou marcar a minha avaliação e você vai vir aqui e vai ver que tem uma infinidade de horários para você fazer e para você estudar conosco de uma forma muito interativa, muito participativa. Sim. Dizer que a sua equipe aqui de análise e desenvolvimento de sistemas é uma equipe ímpar. Nós somos pequenos ainda, né? Mas muito integrados. Muito integrados. Da mesma forma que nós propomos aos estudantes o trabalho colaborativo, cooperativo, nós, enquanto docentes, também trocamos muita experiência. Até a nossa sala de coordenação é diferenciada. Nós sentamos todos juntos, assim como os estudantes sentam na sala de aula. Sim. Porque nós precisamos trocar experiências. Se eu estiver sentada na minha sala e de Edilene na dela, eu vou vê-la em horários de intervalo, em horários esporádicos, enquanto que nós praticamos aquilo que nós estamos vendendo para vocês. Então, a partir do momento em que eu quero um ensino colaborativo, uma aprendizagem colaborativa e participativa, nós também fazemos isso a todo momento. Não tem como a gente oferecer para o aluno alguma coisa que a gente não tenha vivenciado, né? Então, o nosso trabalho é assim, né? Então, a gente não quer colocar o conteúdo em caixinhas, como você colocou, né? Então, há momentos em que uma disciplina está esbarrando na outra e os professores têm que trabalhar juntos, porque senão ninguém chega a lugar algum. Não tem como. Não tem como. Então, deixa aí o nosso convite para os estudantes virem conhecer você, conhecer o curso, conhecer a faculdade. Muito bem, nós estamos aqui abertos para receber quem estiver interessado no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Se você quer vir aqui conversar sobre a matriz curricular, sobre a nossa proposta pedagógica, quiser conhecer nossas salas de aula, nossos laboratórios, né? Agora a gente já está entrando em recesso, porque senão poderia vir também e dar uma olhadinha numa aula, numa atividade, para ver como é que é a nossa dinâmica. Sinta-se à vontade, sinta-se convidado, estamos aqui à disposição. E nós também estudamos, então antes de iniciar as aulas do segundo semestre, nós estaremos aí numa semana pedagógica bastante intensa, fazendo avaliação,
procurando novas perspectivas, novas propostas, novos desafios. Os currículos. Atualizando sempre. Sim. E nós esperamos a sua visita. Muito obrigada, até o próximo programa.